Quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 14 e versículo 22 do Evangelho no qual escreveu Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 20. Você que está aí assistindo esse vídeo, meditar juntamente conosco, tirarmos aqui algumas dúvidas em relação à palavra do Senhor, porque às vezes nós temos as dúvidas e nós não conseguimos tirar, às vezes nós temos vergonha, às vezes nós somos tímidos. A Bíblia diz, quando ela retrata que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não quer dizer que há aquele que tem vergonha de perguntar, quer dizer aquele que conhece a palavra, aquele que conhece o Evangelho, mas ele se intimida em pregar, em anunciar, né? Então, num tempo desse que nós não podemos sair, né? Estamos aqui, sair nas ruas, pregar esse Evangelho, não podemos fazer o culto abrindo a nossa igreja, abrindo o templo, mas nós estamos fazendo aqui um culto online para você. Já iniciamos com a oração, os louvores, e agora vamos meditar numa palavra que tem mais bênçãos que o Senhor quer mandar para a sua vida ainda nessa tarde, amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor ela diz o seguinte, capítulo 14 de Mateus e versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Preste bem atenção na leitura desse versículo. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, disse: Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Amém. Pedimos ao Senhor, querido Deus e eterno Senhor, Deus amado e Deus querido, nós pedimos, meu Deus amado e santo, a Tua graça, meu Deus, nesta tarde, as Tuas mãos poderosas, meu Deus, para que, meu Pai, o Senhor possa abrir o nosso coração para a Tua palavra, meu Deus. E que, meu Pai, aquele que está, meu Deus, vendo esse vídeo, recebendo essa palavra através, meu Pai, meu Deus, desse vídeo, possa, meu Deus, abrir o seu coração para a Tua palavra nesta tarde. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum nós nos encontrarmos em situações em nossas vidas, nos depararmos com situações que nós nos perguntamos se nós vamos morrer naquela situação, né? Não só eu, mas eu acredito que você também que está aí nos observando através desse vídeo, eu acredito que um dia você se encontrou numa situação que você talvez pensasse que não ia mais sair daquele ponto, daquela referência.
Talvez você já se encontrou numa situação que as pessoas e diziam que dali você não ia sair mais. Diziam que dali você não teria mais saída, mais escolha. Certo dia também os discípulos passaram por esse momento. Eu quero meditar com você. Eu quero dizer para você, trazer para você a história de uns discípulos. Um dia, Senhor e Salvador. Quando a Bíblia nos diz que Jesus ele ordena para os seus discípulos que os seus discípulos eles possam ir para outra banda. Jesus ele ordena, ele dá a sua palavra com certeza. O que nos dará a entender, meus amados irmãos ouvintes, que vai chegar um momento, vai chegar uma hora que Deus ele vai dar ordem à sua igreja, ao seu povo, à humanidade. Deus vai dar ordem. Deus vai dizer para a humanidade que o momento, o tempo é de ir, o tempo é de avançar. Ou Deus vai dizer para você que o tempo é de obedecer, o tempo é mais de ouvir, o tempo é de pouco falar. Talvez você já tenha entrado em uma situação por conta que talvez você falou demais, ou talvez você não abriu a sua voz, a sua boca para proclamar o nome do Senhor. Só que a situação dos discípulos é diferente. Jesus ordena para os seus discípulos, manda os seus discípulos irem, caminharem para outra margem, para outra banda do lago. E eu quero que você entenda comigo nessa tarde, que quando Jesus ele ordena para que os seus discípulos passassem, a Bíblia diz que Jesus ia despedir a multidão. Muito povo estava ouvindo a palavra que Jesus pregava. Mas o povo que ouvia Jesus pregar, agora Jesus vai estar despedindo eles. Só que os discípulos eles obedecem, eles escutam a voz de Jesus. Agora Jesus ele está despedindo a multidão. Aí a Bíblia diz que um monte para orar à parte. Jesus, quando ele dá ordem para os seus discípulos, ele separa a sua vida em um momento de oração, em um momento de comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que a nossa vida, ela nem sempre ela é coletiva. A nossa vida, ela tem os nossos momentos individuais. Um dia eu ouvi um comentário de um certo jovem que as pessoas elas criticavam o jovem porque o jovem ele tinha muita capacidade de ensinar e nem todas as vezes o jovem estava bem para ensinar. E as pessoas falavam mal pelas costas do jovem. E quando as pessoas falavam mal desse jovem, esse jovem chegou um dia para essas pessoas e disse assim: olha, eu quero que vocês respeitem os meus momentos, porque momentos angustiosos, raivosos, todo mundo tem. Mas da forma que vocês estão me tratando, me levando, a partir de um tempo vocês não vão ver a mesma pessoa que vocês veem hoje em mim. Então, todos nós temos os nossos momentos de oração particular. Jesus agora está orando sozinho. Nem mesmo os seus discípulos ficaram para a oração. Sabe por que os seus discípulos não ficaram? Porque Jesus ele tinha que ter comunhão, somente ele e o Pai. Deus está falando para você hoje que você precisa de comunhão, você e o Pai. Vai ter coisas que você não vai poder chegar para quem está do teu lado e pedir ajuda. Vai ter coisas que vai ser só você e Deus. Vai ter momentos que você vai olhar e vai dizer: Senhor, muitos são os meus inimigos. Eu estou atolado até o pescoço na lama. As adversidades, as afrontas estão grandes, são demais. Mas aí vai chegar um momento que você vai olhar e você vai se lembrar da palavra que o salmista ele profere. Muitas são as aflições do justo,
mas o Senhor o livrará de todas. Muitas são as aflições do justo, da igreja, do povo de Deus. Aleluia. Mas o livramento de Deus, ele é maior. Você que está ouvindo nesta tarde, eu quero dizer para você que a partir da comunhão que você tiver com Deus, não importa a situação que você estiver vivendo, o momento que você estiver passando, você vai lembrar da palavra do Senhor. E Jesus, em meio à sua oração, a Bíblia diz que chegada já a tarde, o barco estava no meio do mar. Quando a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, a Bíblia também diz que o barco ele era açoitado pelas ondas. Por que o barco ele era açoitado pelas ondas? Porque o vento era contrário. Entenda comigo, medite aqui comigo, que a ordem foi de Jesus para que os seus discípulos passassem para a outra margem. Mas só que interessante é que Jesus ele manda os seus discípulos, mas ele não avisa para os discípulos que iria se levantar uma tempestade. O que nos dá também a entender é que eu e você devemos estar preparados para todos os momentos em nossa vida. Eu não sei como está o teu coração. Você não sabe como está o meu coração. Mas talvez esse seja o momento que Deus esteja mandando você se preparar. Por quê? Porque a guerra, a peleja é grande que está por vir. Grandes afrontas estão vindo sobre a igreja, sobre o povo, sobre a humanidade. Mas só que nós devemos estar preparados para toda e qualquer situação que se levantar contra a minha e contra a tua vida. E mediante a palavra do Senhor, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que independente do que você estiver vivendo, independente do que você ouviu de quem está do seu lado, da forma que você está hoje, as pessoas podem ter dito para você que não tem mais jeito, que a tua família vai se perder, que a tua casa não vai louvar a Deus, que a tua família não tem mais jeito, que o teu esposo não tem mais jeito, que a tua esposa não tem mais solução. Eu quero dizer para você, assim como Jó um dia falou, ainda há esperança para a árvore cortada, porque ela está plantada junto às águas do ribeiro, e Deus vai novamente. Se você tem olhos ungidos pelas mãos do Senhor, ungidos pelo amor de Cristo, você vai contemplar o agir, o trabalhar de Deus na vida da sua família, na sua casa. Eu quero que você, em nome de Jesus, receba essa palavra. Não saia jamais do posto que Jesus lhe botou. Jesus ordenou para os seus discípulos ficarem em Jerusalém. Jesus só saiam quando vocês forem revestidos pelo poder. E sabe, os discípulos estavam no barco, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Talvez aí na sua casa, de onde você está, o vento está contrário, as ondas estão passando por cima. Você vai se lembrar do tamanhozinho daquele barco e aquele imenso mar, e os discípulos ali dentro, e as ondas de mais de 5 metros, 10 metros de altura, tentando tragar aquele barco, tentando passar por cima daquele barco. Mas só que você também vai olhar para aquele cenário e você vai se lembrar que quando a sua fé está firmada em Deus, não há tempestade, não há furacão, não há vendaval que possa te tirar da presença de Deus. Nada vai te tirar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus um dia proferiu uma parábola dos 2 alicerces. Aquele que edificou a sua casa sobre a areia, mas também edificou sua casa sobre a rocha.
Eu quero dizer para você, estamos aqui nesta tarde para representar o ministério Apacentando com Amor, Assembleia de Deus, né? Quero até ressaltar nosso pastor presidente, pastor Isaac, né, da nossa sede de Paraipaba, que independente dos vendavais, de tudo que esteja acontecendo, tudo que esteja proporcionado é firmado em Cristo. Eu quero que você daí não saia, né? Eu quero que você chame mais, atraia mais pessoas para ouvir essa palavra. Você é bem-aventurado. Feliz é o homem que põe a sua confiança em Deus. Assim a Bíblia diz. E os discípulos, em meio àquele mar, o vento era revolto, os discípulos não sabiam o que fazer. Aí eu vou lembrar daquela passagem lá de Moisés. Lá, quando Deus chama logo Moisés, e diz que Moisés vai passar o mar vermelho com o povo. Você vai ver que lá, o trabalhar de Deus foi diferente. Deus abriu o mar para o seu povo passar. Só que agora, Jesus vai fazer diferente. Porque Jesus age diferente. Jesus veio trazer a diferença. Jesus deixou a minha e a tua vida diferente depois que Ele deu um toque no meu e no teu coração. A Bíblia diz que quando os discípulos começam a se apavorar, começam a temer, se assustar, a Bíblia vai dizer que Jesus ele está lá caminhando sobre as águas. Aleluia, Jesus. Escute bem isso. Jesus está caminhando sobre as águas. Só que os discípulos, eles veem essa situação. E eles, quando veem Jesus caminhando sobre as águas, eles vão se assustar, eles vão temer. Aí eu pergunto para você nesta tarde, como era que estava a fé desses discípulos? Como estava o coração destes homens? Em meio àquele mar, aquela tempestade tão grande, e o mestre não avisou que teria tempestade. O mestre não avisou que teria dificuldade. E os discípulos estão lá, temorosos, sem saber o que fazer. Só que aí você vai ver que quando Jesus ele passa a se aproximar, eles gritam. É um fantasma. Mas aí você vai ver que também Jesus logo vai gritar, vai clamar. Você vai ver que quando a palavra diz, né, logo falou dizendo, Jesus logo profere para aqueles discípulos. Jesus fala em entonação alta. Por quê? Porque Jesus estava distante do barco deles. Jesus não estava perto. Você vai ver que sou eu, não tem mais. Só que surge um homem teimoso chamado Pedro. Você vai ver que a maioria das passagens, Pedro é quem se levanta tomando. Nos evangelhos você vai ver que Pedro ele quebra muita cara, ditado popular, quebra muita cara para poder aprender. Aí Pedro pega e se levanta e diz assim: Senhor, mestre, se és tu. Quando ele trata da palavra se, está tratando de uma condição, de ser ou não ser. Então tinha uma dúvida no coração de Pedro. Aí Pedro pega e diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí eu peço para você dar mais atenção ainda. Quando Pedro diz assim: Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, Jesus olha para ele e diz assim: vem. Só que Pedro não entendeu o trabalhar que Jesus estava fazendo. Pedro anda sobre as águas. Pedro começa a caminhar. A Bíblia diz que Pedro ele começa a olhar. Ele começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, começa a olhar. A Bíblia diz que ele começa a perceber o vento forte. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a afundar para o fundo. Quando acontece o que aconteceu com Pedro,
Quando nós tiramos a nossa visão do nosso foco, do nosso alvo, você que está ouvindo, quando nós tiramos o nosso alvo de Cristo, quando nós tiramos a nossa mente de Cristo, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a desmoronar em seu favor. Você vai ver que a sua família começa a cair, a sua saúde vai cair, a sua comunhão com o Espírito Santo vai cair também. Quando nós paramos de olhar para Cristo, quando nós paramos de olhar para o nosso Criador. Mas só que a Bíblia diz que quando Pedro ele começa a afundar, Jesus poderia muito bem ter dito: não, Pedro, tu duvidou, então eu vou deixar tu aprender aos tropelos mesmo. Mas Jesus olha para ele, a Bíblia diz que Jesus estende, toma-o pela mão e começa a levantar. Aí eu vou olhar para você e vou dizer assim, ó, a Bíblia diz que Jesus ele pega nas mãos de Pedro, levanta e começa a caminhar com Pedro. E Jesus começa a conversar com Pedro e diz assim: ô Pedro, por que tu duvidou? Por que tu teve tanta dúvida no teu coração? Eu quero dizer para você que independente da situação que você estiver vivendo, que você estiver passando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, jamais desista, jamais tire a sua concentração de Deus. Deus é tudo nas nossas vidas. Quando nós tiramos a nossa concentração de Deus, nós afundamos, nós perecemos. E nós clamamos por Cristo, porque um dos maiores erros da humanidade é clamando, mas não entende que nós precisamos de Deus a cada dia, a cada momento. Jesus morreu naquela cruz do Calvário para te dar direito à vida eterna, à salvação. Quero dizer para você que independente do que disserem para você, você tem na sua vida, na sua alma, as digitais do nosso Criador. Você tem as digitais, olha para a tua mão. Você tem as digitais do Senhor Jesus na sua vida. A sua alma é selada pelo Espírito Santo. A tua vida foi comprada pelo sangue precioso. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no barco e acalma o vento, acalma a tempestade. Mas só acontece quando Pedro ele aprende a caminhada. Da mesma forma é na minha e na tua vida. Talvez esse período, esse momento que nós estamos vivendo, século 21, esse ano de 2020, seja o século da aprendizagem. Quero dizer para você que o deserto não é para te matar. O deserto é para te capacitar para a tua vitória ser maior, para o teu ministério ser levantado por Deus. Quero dizer para ti que além disso daqui, Deus tem preparado mais vitória para a tua vida. Deus tem preparado a libertação daquele que tu tanto tem orado. Deus tem preparado aquela bênção que tu nem mais imagina que vai chegar. Deus tem preparado, sabe o quê? A libertação dos teus irmãos.